Ela é o primeiro passo antes de começar a investir. Ela é a primeira coisa que a gente tem que ter para ter uma saúde financeira adequada. Ela é aquele conselho que até a sua avó te deu. Tenha um dinheirinho guardado para as adversidades. Hoje eu vou falar dela, da reserva de emergência. Vem comigo saber quanto você precisa ter na sua reserva e onde você vai investir ela para ter melhores resultados. Eu sou a Karen, esse é o canal Meu Tesouro, sejam muito bem-vindos ao nosso assunto de hoje, que é a reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente tem que ter guardado para o caso de precisar trocar de emprego, para o caso de bater o carro, estragou alguma coisa, ou para simplesmente ter segurança e saber que qualquer coisa que precisar vai ter um dinheiro guardado e não vai precisar recorrer ao crédito do banco que destrói o nosso patrimônio. Mas você sabe quanto que os especialistas recomendam ter nessa tal de reserva de emergência para ter essa tranquilidade toda? Isso depende do teu valor de despesas mensais fixas, ou seja, aquelas que não tem como cortar sob hipótese alguma, multiplicado pelo número de meses, dependendo o tipo de trabalho que você tem. Vamos supor que você tem despesas fixas que não pode sair de R$2.000, que você não consegue cortar mais que isso. R$2.000. Você é trabalhador da iniciativa privada, por exemplo, o recomendado é ter 6 meses de R$2.000 guardados para um caso de precisar, ou seja, R$12.000 nessa reserva de emergência. Para o caso de um funcionário público ou um aposentado que já tem uma certa estabilidade nessa renda e aí já não corre tanto risco de ser demitido ou alguma coisa mais de surpresa, o recomendado são 3 meses na reserva de emergência, ou seja, no exemplo de R$2.000 por mês, R$6.000. E o contrário acontece com quem é autônomo. Aí, para ter mais segurança ainda, o recomendado são 12 meses guardados de despesas mensais na reserva de emergência. E é claro que não tinha como saber, mas muitos dos autônomos, dos assalariados e até mesmo dos funcionários públicos que tinham uma reserva de emergência para passar, por exemplo, por esse momento de pandemia terrível que a gente viveu e ainda está vivendo, conseguiram com certeza ter um pouco mais de segurança e tranquilidade para passar por esse momento. Porque é exatamente para isso que a reserva de emergência ela é necessária, para as coisas que a gente pode prever que pode acontecer, mas também principalmente para as coisas que a gente não tem como prever. Agora que a gente já sabe a importância da reserva de emergência e já estabelecemos um valor que tem que estar nela, saiba que tem 3 características fundamentais que a aplicação financeira que eu vou fazer para colocar minha reserva de emergência tem que cumprir. A segurança, eu tenho que ter o meu dinheiro de reserva de emergência em algum tipo de aplicação que eu sei que eu não vou perder. A liquidez, que é a possibilidade de resgatar o meu dinheiro a qualquer momento, no mesmo dia ou no dia seguinte, à medida em que eu precisar. E por último, a baixa volatilidade, ou seja, no meu dinheiro de reserva de emergência não pode ter sobe e desce. Eu tenho que contar com aquele dinheiro, mesmo que para isso eu abra mão de um pouco de rentabilidade. Mas isso não significa que a reserva de emergência tenha que estar na poupança, apesar dela cumprir esses 3 requisitos. Existem investimentos que também cumprem esses 3 requisitos e que têm mais rentabilidade. São o caso, por exemplo, do Tesouro Selic, que é um título público federal, ou seja, um investimento com segurança, com garantia, que está disponível em qualquer corretora a partir de R$30. Eu tenho as contas remuneradas dos bancos digitais, rendendo a partir de 100% do CDI ou mais, que já tem um rendimento superior à poupança. Eu tenho CDBs a partir de 100% do CDI, com liquidez diária também. E várias espécies de fundos de investimentos, desde que eles rendam em torno de 100% do CDI ou mais, descontadas as taxas e que tenham liquidez no mesmo dia, no dia seguinte ou em 2, 3 dias, recomendados para reserva de emergência também. Bom, agora que você assistiu esse vídeo até aqui, se você ainda não tem reserva de emergência,
começa a calcular suas despesas mensais para saber qual é o objetivo que você tem que colocar nessa reserva de emergência. Depois que tiver constituído ela, aí sim você deve continuar poupando para outros objetivos também. E se você tem reserva de emergência já, dá uma olhada se esse dinheiro não está na poupança e se não poderia trocar para esses outros investimentos que o pessoal recomenda mais, para poder ter um pouco mais de rentabilidade por aí também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se inscrevam, deixem seu like. Muito obrigada e até a próxima!